Agora a gente vai falar de massa atômica e massa molar. Em suma, a massa atômica vai ser a massa em peso do átomo, enquanto que a massa molar vai ser a massa de uma molécula. Vou falar primeiro da massa atômica. A massa atômica ela vem a ser a massa em peso do átomo. Tá? Você pode encontrar esses valores, por exemplo, na tabela periódica. Você tem aí os elementos químicos e você vai perceber que cada elemento tem sua própria massa atômica. Por exemplo, se você olhar na tabela periódica, no elemento sódio, você vai ver que ele tem um númerozinho abaixo, né? Inferior esquerdo do elemento, tem um valor. No caso do sódio, 22,99. Isso aí é a massa atômica do sódio. O oxigênio, por sua vez, ele tem a massa 16 e o ferro 55,85. Então, cada elemento ele tem aí sua própria massa atômica, certo? Como qualquer outra unidade de medida, a gente compara um valor a um referencial. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa pese 80 quilos. A gente está dizendo que ela pesa 80 vezes mais que 1 quilograma. Na química não é diferente. E utilizaram o valor da massa de um carbono, de um átomo de carbono, como referência. É importante lembrar que a unidade de medida de massa atômica é um U. Esse U ele é chamado de unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica, certo? Esse U, ele representa 1 sobre 12 da massa de um carbono, certo? Da massa de um carbono. Veja só, sabe-se que a massa do carbono é igual a 12. Então, eles pegaram e dividiram essa massa em 12 partes, tá? Cada parte representando um U, que é a unidade de massa atômica. Então, quando eu digo, por exemplo, que a massa do oxigênio é 16, isso quer dizer que sua massa é 16 vezes maior que 1 sobre 12 da massa do carbono, tá? Então, você precisa a massa de todos esses elementos? Não. Você pode, para isso, consultar a tabela periódica, que ele vai dar todas essas informações, beleza? Mas é importante eu saber reconhecer. Por exemplo, olha só, o cromo ele tem massa 52. O manganês ele tem massa 54,94. O ferro, como eu já falei, 55,85. Deixa eu ver aqui. O boro ele tem massa 10,81. O carbono 12, como eu já falei. O nitrogênio 14, tá? Então eu tenho que saber reconhecer a massa aí desses elementos, certo? Eu não preciso saber decorado, eu tenho uma tabela periódica para isso. Agora que eu já sei do que se trata aí a massa atômica, certo? E como identificar, agora vamos saber o que é essa massa molar. A massa molar vem a ser a massa da minha molécula. Ela vem a ser a soma das massas atômicas dos meus elementos químicos que compõem a minha molécula. Como assim, Igor? Olha só esse exemplo. Aqui eu tenho uma molécula de água, certo? Tenho aí o H2O. O que seria a massa molar? A massa molar seria a soma das massas atômicas desses elementos, no caso aí do hidrogênio e do oxigênio. Olha só. Qual a massa atômica? Vou colocar aqui embaixo. Qual a massa atômica do oxigênio? Eu vou bem aqui olhar na tabela. Eu sei que a massa atômica dele é 1. Tem bem aqui o valor. Então, a massa atômica dele é 1. Qual a massa atômica do oxigênio? Eu sei que a massa atômica do oxigênio é 16. 16. Então, é só somar agora. Veja que eu tenho 2 hidrogênios, tá? Então, eu preciso multiplicar aí por 2, que são 2 hidrogênios. Vou somar de cada elemento, de cada átomo. Então, aqui vai ser 2.
Agora é só somar, veja só, 2 mais 16, então dá igual a 18. No caso, qual a massa molar da água? 18. 18 unidade de massa atômica. É importante lembrar que o símbolo de massa molar é 2m em 1, certo? Então, a massa molar da água é 18U, ou 18 gramas por mol, que a gente vai entender isso mais tarde. 18U. Vamos fazer outro exemplo. Uma molécula de ferro, Fe2. O que seria a massa molar desta substância, dessa molécula? Olha só, seria a massa do elemento ferro, do átomo de ferro, que é 55,85, vezes a quantidade dele. Quantos ele tem? 2 átomos, né? Então, boto vezes 2, que vai ser igual a... que no caso dá igual a 111,70. 70 o quê? U, né? Que é a unidade de massa atômica. Então, esse aí é o valor da minha molécula de ferro. Outro exemplo, o NaCl. Eu sei que o meu Na, certo? O meu Na, ele tem massa de 22,99. Eu posso arredondar, se eu preferir, tá? Eu vou arredondar para 23. E eu sei, eu vou olhar, aliás, na minha tabela periódica, que o meu elemento de cloro, bem aqui, ele tem a massa de 35,45. Então, eu só somar também. Eu arredondando, tá? Então, arredondo para baixo porque depois da vírgula é um 4. Então, vai ficar só 35. Mais 35. Olha só. 23, que é a massa do sódio, né? Arredondado. Mais a massa do cloro, que é 35. Logo, a massa molar do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, vai ser igual a 58U, unidade de massa atômica. Ou gramas por mol, tá? 58U. Ou seja, qual vai ser a massa molar do NaCl? Massa molar do NaCl vai ser igual a 58. Beleza? Então, aqui é uma maneira que a gente escreve aí a massa molar de uma substância. Coloca o símbolo, que é 2m minúsculo, seguido pelo símbolo da substância ou do elemento, tá? Vamos lá ver qual a massa do sulfato de cobre. Qual a massa molar do sulfato de cobre? Vamos fazer assim. Primeiro eu vou colocar os símbolos que eu tenho, os elementos que eu tenho do lado. E eu vou pesquisar aqui a massa atômica deles. Então aqui eu já adiantei, tá? Os valores da massa atômica desses elementos. Eu tenho que prestar atenção que veja que o cobre eu tenho apenas um, então eu posso colocar ele do jeito que está aqui. O enxofre, eu também tenho só um enxofre. Olha aqui na fórmula, então eu já posso deixar lá aqui. Mas o oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 4 oxigênios, então o que é que eu faço? Eu tenho aqui a massa, né, atômica do oxigênio, e eu multiplico pela quantidade dele, que vai ser 4. Que no caso vai dar igual a 64. Se eu multiplicar o 16 vezes 4, dá igual a 64. Agora, o que é que eu faço? Só somar. Não tenho que multiplicar mais nada, só somar, certo? Eu vou somar, no caso, 63,5 mais 32 mais 64, que vai dar igual a 159,5U.
beleza? Então, novamente, a massa atômica, ela vem a ser a massa do átomo, tá? Massa em peso do átomo, isolado. E a massa molar vem a ser a massa, a soma das massas dos elementos que compõem a molécula, beleza? Então, agora vamos falar um pouco sobre alotropia. Como a gente já falou aí sobre substâncias simples, substâncias compostas, tá? Então, relembrando, uma substância simples é aquela substância formada pelo mesmo elemento, certo? No caso aí, vamos supor o ferro 2, o gás oxigênio, né, que é o O2. Outro exemplo aí, o gás cloro, tá? Então essas substâncias são substâncias simples porque elas são formadas pelo mesmo elemento. E a gente tem as substâncias compostas, né? No caso, o H2O, a água, o H2O, dois elementos diferentes, tá? O NaCl, que é o cloreto de sódio. Substâncias compostas apresentam mais de um elemento químico. Então, voltando à alotropia. A alotropia, ela vai ser uma propriedade que alguns elementos têm de formar várias substâncias simples. O carbono produz essas duas aí muito conhecidas, o diamante e o grafite. Igor, e o que tem de diferente nessas duas substâncias? Eu sei que as duas são formadas apenas por carbono, tá? Tanto o diamante quanto o grafite são formados apenas por carbono. Apesar deles não terem nada, né, de, vamos dizer assim, aparentemente comum, ambos são formados apenas por carbono. E olha só, o grafite, ele é um sólido maciço, é cinzento, quebradiço, certo? Ele conduz eletricidade, enquanto que o diamante, ele é sólido duro, ele não conduz eletricidade e, por sinal, muito valioso. Então, qual a diferença entre os dois? Bem, a principal diferença entre os dois é o modo como os átomos, os elementos de carbono, eles estão organizados. O modo como os carbonos eles estão organizados nesse arranjo cristalino. No grafite, os átomos de carbono eles estão organizados formando um hexágono. E cada átomo de carbono ele está ligado apenas a 3 outros átomos de carbono. E esses hexágonos, eles estão ligados como se fosse, formando como se fosse uma espécie de folha, uma lâmina plana de carbonos, na qual essa lâmina ela vai se sentir fracamente atraída por outra lâmina. No diamante, por sua vez, cada átomo de carbono ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, fazendo uma estrutura cristalina muito densa e forte. Logo, a principal diferença entre ambos é o modo como esses átomos estão organizados no espaço, nessas estruturas cristalinas. A entropia é uma propriedade que alguns elementos químicos possuem de formar uma ou mais substâncias simples diferentes. São alotrópicos como carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Um dos mais conhecidos alotrópicos é o carbono, pois ele produz duas substâncias simples muito conhecido. Uma é o precioso diamante, certo? E o outro é o grafite. O grafite é aquele material presente aí no lápis, na lapiseira, tá? O metálico. Enquanto que o diamante, ele é um sólido duro, certo? Ele tem um brilho